Um abraço para o Fábio, né? Então, o Marx tem uma teoria de Estado. Comecemos por aí. O Bobbio, né, Norberto Bobbio, inteligentemente, como é próprio dessa figura, que é muito esperto, né? E assim, um bom membro da teoria política, ele faz uma provocação que é o seguinte: o marxismo não tem uma teoria do Estado, o marxismo tem uma teoria para negar o Estado, mas não tem uma teoria do Estado, o que explica que quando os marxistas chegam no Estado não sabem o que fazer com ele. O Bobbio, né, no campo ali de um liberalismo de esquerda, etc. e tal, vai fazer essa provocação. Mas ele é um bom conhecedor de Marx, né? Mas não é verdade com as escusas ao Bobbio, né? Marx tem uma teoria de Estado. O que o Marx não tem é uma teoria liberal do Estado. O que incomoda o Bobbio. Porque o Bobbio adoraria que a sua teoria política do Estado tivesse um grau de universalidade. Não se trata do Estado burguês, se trata do Estado em geral. Mas para Marx não existe Estado no geral. Existe Estado burguês. Porque todo Estado é o Estado de uma classe. Não é como a gente expressou aqui. Tem razão o Fábio de retomar o problema, porque foi rápido ali no final. Então, Marx tem uma teoria do Estado em que se fundamenta na divisão da sociedade de classes. Portanto, para Marx, o Estado é sempre de uma classe, inclusive o nosso. Quer dizer, se a gente faz uma revolução e toma o poder, constrói um Estado, ele não é o Estado livre de todo o povo, como queria o Lassalle, né? Toda vez eu confundo Lassalle com Lafargue, mas entendo que é o autor do programa do Partido Operário, né? Ele vai criticar a ideia de um Estado livre de todo o povo. Se ele for livre e se for de todo o povo, não é Estado. Ele só é Estado quando ele é de uma parte da sociedade contra a outra, né? Isso vai derivar, veja, em princípio, isso eu acho que vai ser muito melhor desenvolvido na teoria de Lenin, né, na sequência, principalmente na experiência da Revolução Russa. Por quê? Porque o caminho institucional para o socialismo supõe o Estado como um campo neutro, técnico, de organização da vida em sociedade, que desempenha papel fundamental, e que, uma vez ocupado por burgueses, é um Estado burguês, uma vez ocupado por proletários, é um Estado proletário, né? Esse é o equívoco que causou muitos danos à humanidade. São equívocos que se expressam, por exemplo, na social-democracia no seu desenvolvimento, mas também experiências que gostamos muito e não são muito caras, como, por exemplo, a experiência da unidade popular na experiência chilena na América Latina. A crença de que é possível, chegando ao Estado, dentro de uma certa correlação de forças, desenvolver as tarefas que nos levariam, pouco a pouco, não abrupta e imediatamente, a uma revolução socialista, mas isso acaba gerando a ideia de uma transição para a transição. Não sei se deu para entender. Era possível gradualmente chegar nisso. É isso que Marx não acreditava, né, e que nós não acreditamos. A expressão mais moderna, recente dessa ilusão, nós temos no Democrático Popular e na experiência do PT, nos seus 13 anos que esteve no governo do Estado burguês, né? Eu costumo brincar da seguinte maneira: se você pega um tanque de guerra, dirigido por um soldado, ele é uma máquina de guerra, com aquela esteira, passa por cima de carros, derruba muro, atira obuses, etc. e tal. Se eu botar um camponês dirigindo um tanque, ele não vira um trator, ele não sai parar a terra. Você pode até amarrar um trator, um arado ali atrás e puxar com um tanque de guerra, mas não é a forma adequada de fazer. Ele continua sendo um tanque de guerra dirigido por um camponês. Se eu pego o Estado burguês, tiro o burguês e coloco um operário, ele não vira um Estado operário, ele vira um Estado burguês dirigido por um operário. Maiores informações, @lula.com.br, né? Perguntem para ele que ele pode dar a experiência pessoal do que é um operário dirigindo um Estado burguês e tentando fazer curva com um tanque, né? Não dá. Por isso que a gente não acredita nesse caminho de institucionalidade. Dito isto, cuidado, né? Dito isto, a pergunta é capciosa, né? Ela leva a uma outra dimensão que eu faço questão aqui de ressaltar. Isso não significa a negação da institucionalidade, né? O maior dilema dos revolucionários, dizia o Lukács, é que eles são contra a ordem na qual eles vivem e são obrigados a atuar. Vocês dão bem entender, né? Não, eu nego essa institucionalidade e a partir de agora eu vou viver no futuro. Boa sorte para você tentar. Se você não tiver um DeLorean prateado e um amigo cientista com uma cabeleira branca,
que te leve para o futuro, você está condenado a viver num quadro de institucionalidade, num ordenamento jurídico, em relações sociais de produção, da velha sociedade que você quer destruir. Nós queremos destruir uma velha sociedade, queremos construir uma nova sociedade, destruindo a velha, mas somos condenados a viver na atual. Não tem como, certo? Então, esse grau de purismo, não vamos nos contaminar com as instituições, não é o caminho para a transformação social. Normalmente é o caminho para o gueto, para o isolamento, né? Para aqueles que defendem algo muito mais próximo do socialismo utópico do que o socialismo que Marx e Engels defenderam. Nós somos obrigados a atuar num campo institucional. Mas sabendo dos perigos desse campo institucional, não devemos cair em ilusões que é possível entrar no Estado burguês e colocá-lo a nosso serviço. Aí a crítica a isso é essencial, né? É uma trincheira importante e avançada de ocupação de espaços, mas é uma trincheira inimiga. Uma coisa é as suas próprias trincheiras, outra coisa é você conseguir, no movimento da luta de classes, ocupar espaços que são do território inimigo, né? As universidades, o parlamento, né? O Estado, os governos municipais, são trincheiras importantes que a gente deve buscar ocupar. Mas nunca devemos esquecer que são trincheiras do campo inimigo, não nossas, né? Aí, senão, você acaba caindo em qualquer desvio de gradualismo ou ternura reformista que não faz jus à figura do Marx que a gente quer apresentar aqui, certo? Então, acho que tem isso. Eu terminaria citando um texto do Che, que eu gosto muito, né, que o Che está tratando da estratégia da revolução na América Latina. E o Che não precisa apresentação, todo mundo conhece, né? Um cara convencido da luta armada, da guerrilha, né? De uma via que para ele é a via da Revolução Cubana, um acúmulo de forças no campo que cria um exército rebelde que cerca a cidade desde fora, né? Muito parentesco a uma outra estratégia conhecida por nós, nascidas lá mais para o Oriente, né? Lá em Mao Tse-tung. Então, quando o Che está falando isso, ele está analisando a América Latina, ele fala, bom, então a gente pode afirmar que é possível o desenvolvimento dessa estratégia guerrilheira no conjunto da América Latina? Ele fala que acredita que sim, mas deve-se destacar 3 países, ele fala 3, ele não fala quais, mas nós podemos depois revelar quais os países que ele imaginava e possivelmente estava se referindo. Existem 3 países na América Latina em que o desenvolvimento da luta guerrilheira fica obstaculizado pela forma do desenvolvimento particular dessas formações sociais. Por quê? Porque elas desenvolveram mais uma industrialização do que os outros países. Com isso, uma realidade urbana diferenciada dos outros países. Classes sociais que criaram estamentos sociais intermediários que nos outros países não surgiram. E uma institucionalidade política muito mais consolidada do que na maioria dos países da América Latina. Nesses países existem dificuldades objetivas de desenvolvimento da luta guerrilheira. Por quê? Porque existe uma crença na institucionalidade, na luta institucional, no caminho eleitoral. Aí diz o Che, bom, acreditamos nessa possibilidade? Bom, antes de continuar, eu perguntaria para os eminentes membros do Centro Socialista. As pessoas vão pensar o Che, certo? E vão falar nem fudendo. Nem fudendo é uma categoria da teoria política, quer dizer, em hipótese alguma, né? O Che aceitaria esse caminho institucional, ele quer pegar em armas, subir na serra e tomar o poder. Mas como o Che é um bom marxista, diferente daquele fetiche que colocaram no lugar dele, que é um maluco que sobe na serra e anda dando tiros, né? Mas ele é um bom marxista, ele vai dizer o seguinte, o verdadeiro revolucionário se caracteriza por não retirar, por princípio, nenhuma possibilidade de desenvolvimento tático. Nenhuma. Não é possível descartar a possibilidade de que uma transformação revolucionária no nosso continente comece por uma luta eleitoral. Não é possível. É uma possibilidade dada por essas condições objetivas que analisamos. Né? Os 3 países, possivelmente, que ele está se referindo, é México, Brasil e Argentina. A gente poderia incluir o Chile nessa lista, né? Mas eu acho que ele está falando de México, Brasil e Argentina. Desenvolvimento industrial, urbano, né? É muito mais possível que ele está falando sobre isso. Muito bem. Não podendo descartar nenhum caminho, mas explorar até o máximo, diz o Che, a questão não é essa, de usar ou não esse caminho. A questão é, ao chegar no governo, porque o caminho institucional é chegar em representação parlamentar, no parlamento, no governo. Revolucionários se movem por programas. Se eles forem coerentes com o programa que defendem, ao chegar nesses espaços de poder, tentarão aplicá-los.
Veja, aí eu tenho que fazer um parênteses. Se você for um revolucionário, se você for um oportunista safado, você chega no governo movido por um programa revolucionário e lá faz um acordo de classes e tenta impor uma conciliação de classes. Mas retirando esse grau de oportunismo, se você tiver convicções revolucionárias, você vai chegar lá e vai aplicar seu programa. E o seu programa é de intervenção do Estado, de socialização, de eliminação da miséria, né? De diminuição das bases que permite a exploração brutal da maioria da população, para não me estender aqui no que seria um programa, né? Ora, não é natural que ao chegar por uma via eleitoral a espaços de poder, a burguesia e as classes dominantes não reajam, e ao reagir não coloquem em movimento os instrumentos de Estado que dispõem para tanto, como o exército, e interrompe essa experiência por meio de um golpe, e aí tudo começa novamente. Veja, o Che Guevara está escrevendo isso possivelmente em meados dos anos 60. Certo? É profético. É profético porque ele antecipa exatamente o que aconteceu no Chile em 74. Certo? É profético porque, mesmo se você chegar ao governo e tirar a deslocada conclusão de que eu vou tentar fazer mais devagar para não provocar interrupção. Vamos imaginar essa possibilidade. O erro do Chile foi que acelerou demais e provocou a reação da burguesia. Então vão ser mais reformistas, vão ser mais moderados. Aquilo que o André Singer chamava de reformismo fraco. Eu acho ótima essa expressão, né? Porque reformismo já é um negócio diluído. O reformismo fraco é aquele café aguado, mal passado, né? Aquela coisa. Mas para não despertar ódio na burguesia, a gente faz um reformismo fraco, faz de conta que não é reformismo, vou fazer uma reforminha aqui, mas veja bem, se você discordar, eu não faço, né? Faz um acordo, né? Isso impediu que a burguesia desse o golpe de 2016, por exemplo? Né? Então, essa é a nossa crise do caminho institucional. Nós não descartamos como um caminho tático importante a ser ocupado, mas o seu desfecho, o desfecho estratégico da aplicação dessa tática, tem que levar em conta que estamos lutando contra o Estado e não contra um governo. Não é a implementação de um programa no supermercado de alternativas eleitorais. É a execução de um programa histórico contra a ordem burguesa. E a burguesia jamais permitirá a implementação disso, a não ser com uma ruptura revolucionária. Então, a tática institucional não deve ser descartada. Se for descartada por princípio, é um erro. Mas se ela culminar na ilusão reformista de que essa tática gradualmente pode acumular até que a gente, sem perceber, entre no comunismo, é uma ilusão que depois do Chile, depois da experiência do PT, depois da Revolução Alemã de 1918 e 19, nós não temos o direito de cometer esse equívoco. Por isso que eu concordo com o Fábio que o caminho institucional para o socialismo, se entendido dessa forma que não pressupõe a ruptura, não é aconselhável. Agora, também não é aconselhável negar por princípio qualquer tipo de tática em nome de uma suposta ruptura que você não acumula para tanto, porque não leu corretamente as características da sua formação social. Quando você não lê, você aplica uma estratégia, uma tática que não conduz com a realidade e está condenado ao fracasso, certo? Mesmo com as suas melhores das intenções.